Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 11º episódio da 5ª temporada, The Darkness and the Light. E estão hoje aqui comigo Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Sempre um prazer. Alexandre Botolucci. Olá, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E o nosso convidado de hoje, Ivanildo Pereira. Um prazer ter você aqui de volta com a gente, Ivanildo. Oi, Mariana, é um prazer estar de volta, né? Sempre um prazer participar aqui do Balde do Odo com vocês. Dou um olá aí pro Castanheira, também pro Alexandre, e vamos lá começar o papo. E você pegou um filé aqui, que ninguém tinha escolhido, e aí você falou, tem mais algum? Eu falei, tem esses daqui, você falou, bora lá, e eu já tava meio injuriado, entendeu? Que ninguém tinha escolhido The Darkness and the Light, porque é um dos meus episódios favoritos, desde sempre, desde quando eu li a sinopse. Bom, eu sou vendida para episódios da Kira e que falam sobre Bajor, e esse tem um gosto especial com toda... lidando com as consequências do passado dela e trazendo pessoas que a gente já tinha visto, né? Mais especificamente o Furel e a Lupasa, que a gente tinha visto lá no episódio da 3ª temporada, Shakar. Então eu falei, uai, né? Ninguém escolheu. Eu falei, mas beleza. Eu tô tranquila, porque esse episódio só tem coisa boa pra falar, pelo menos pra mim. E esse é um episódio interessante, porque a história dele, né? O pitch é do Bryan Fuller. Primeira vez, né? Acho que é o primeiro crédito dele como escritor. Depois ele ainda deu um outro pitch que ele escreveu para Deep Space Nine, mais para o final da temporada, né? Em Poc-Nor. E isso acabou rendendo um emprego que aí ele foi para a equipe de roteiristas lá de Voyager. Depois, no fim, agora mais recente, 2017, um pouco antes, ele se envolveu com Discovery, é acreditado como um dos criadores, mas no fim acabou abandonando ele fazer outras coisas e não ficou em Jornada nas Estrelas, mas é aqui onde tudo começou. Mas o roteiro em si mesmo é do Ron Moore. E outra coisa interessante, outro estreante aqui que a gente tem, que é na direção, o Michael Vejar, que é o primeiro episódio que ele dirige aqui em Deep Space Nine, um total de 7 episódios. Eu lembro do Castanheira falando, né, vamos chegar lá, tal, quero ver as impressões do Michael Vejar, né? Sempre é algo que você aguarda, né, Castanha? Sempre. Então, se quiser começar aí, dar uma pincelada no que você acha de The Darkness and the Light. Acho que eu gosto mais dele hoje do que eu gostava em épocas remotas. Talvez porque hoje em dia eu pense menos ainda em termos de trama do que eu pensava, sei lá, 20 e poucos anos atrás. Eu acho que tem coisas muito extraordinárias para fazer o roteiro funcionar nos seus termos, né? Essa quantidade grande de microdispositivos que fazem coisas ultra específicas e afinal, a gente não tem nem ideia do grau de recursos que aquela pessoa tinha, ou se tinha 20 que poderiam fazer algo parecido. Eu acho que fica muita tecnologia perigosa solta por aí, que faz coisas ultra específicas por aí no universo de Star Trek. Isso é um problema que eu tenho em geral. Às vezes eu acho que a tecnologia é demais. Eu não gosto disso, para ser bastante sincero. O que eu gosto é que a Kira está num momento da vida dela que ela está em paz com o passado dela. De certa maneira, ela está em paz com o passado dela. E esse episódio vir agora para remexer nisso é uma coisa interessante. Acho que a pega de maneira muito desguarnecida. Ela faz coisas aqui que eu julgo interessantes, porque às vezes você no universo que o Rick Berman podava, e muitas das vezes, você tinha que uma ex-terrorista que fez
coisas do arco da velha, defender ali Bajor da ocupação cardassiana, e às vezes você sentia a pessoa muito, às vezes, podada, com essas arestas muito alisadas, ou você pensava que isso não é muito realista, ou você podia pensar que isso é uma coisa artificial, e aqui eu sentia as coisas indo para um caminho de remexer no lodo, que a Kira não queria mais, ou não estava sendo escrita nesse sentido, estava meio que, tipo, eles esqueceram um pouco disso e ao mesmo tempo o personagem parecia que já tinha deixado isso para trás. E eu gosto muito dessa remexida, eu gosto muito do que apresenta a personagem novamente com a pessoa longe de ser alguma coisa assim, uma heroína muito clara. Eu acho isso muito interessante. E, eventualmente, ele tem pitadas de horror. E, na sequência final, você não sei se vai para um caminho surrealista, não chega a ser surrealista, mas é um caminho que beira até o experimental, né? Na forma que o cara trata a Kira ali, que eles interagem, que ele apresenta a tese dele da escuridão e da luz, de alguma maneira. E eu acabo gostando bastante disso. Eu acho bastante interessante tudo isso. E eu também gosto muito da direção eu vou falar de cenas específicas eventualmente, para não me demorar demais, mas é engraçado, né? Pouquíssimo tempo do episódio, eu já acho a direção interessante, bem cuidada, bem pensada. Só dele ter o cuidado que ele tem aquela repulsão ali na microarma inicial lá do Vedek, ele consegue capturar como é que se diz? O contraplano daquela repulsão ali, com elegância. Eu já olhei assim, esse cara já me pegou. E no final as coisas vão ficando cada vez mais doidas, cada vez mais interessantes, além da cena que eu estou chamando audaciosamente de cena uterina, que depois eu menciono mais pra frente, que é mais no meio do episódio, que eu também achei. E é um detalhe que pode parecer incrível, eu não lembrava exatamente daquela cena. Caramba, que legal, bacana, mas um detalhe que eu não lembrava que tinha nesse episódio, e a Kira conta. E eu achei bem legal. Então, em suma, tem aquela história básica de Agatha Christie, que eu agora não vou lembrar exatamente o livro, que é familiar para muitos, já foi utilizado e reutilizado inúmeras vezes, em inúmeros lugares. Aqui com uma perspectiva de uma tecnologia muito, muito beirando a mágica, né, com esses microdispositivos, mas eu acho que deixa num bom lugar aí a personagem que já estava repousando o seu passado. Achei um bom episódio, sim. É o livro da Agatha Christie que você falou, e é o And Then There Were None, que é, né, o Brian Fuller fala que não é o negócio dos 10 negrinhos, ou é outro? Não, é esse mesmo. É os 10... os 10 negrinhos, o nome que deram, né, em alguns mercados para esse livro foi isso os 10, mesmo, né? Os 10 negrinhos ou os 10 índiozinhos, né? Depende do mercado lá onde o livro inicialmente tramitou. Aí a tradução eu já não sabia, mas em inglês mas em inglês mesmo. Eles usaram o nome em inglês do livro em algumas circunstâncias, 10 Little Indians ou 10 Little Niggers. Entendi. Né? Que é uma linguagem mais chula, né, tal. Maravilha. Bom, eu gosto desse episódio. Acho que a gente tem muitas reflexões interessantes a fazer aqui, né? O Luiz já acabou adiantando algumas coisas, mas uma dessas reflexões é como, por exemplo, realmente, na real, no duro, qual é o nosso limite de tolerância e quão profundamente essa questão nos afeta, né? A gente viu aqui o quanto isso afeta a Kira. Sob pressão, a gente acaba mostrando que realmente a gente que realmente a gente sente. E outra reflexão interessante é quem realmente são os inocentes numa guerra. A guerra sempre tem dois lados, então atrocidades podem ser cometidas pelos dois lados. Eu também acho que foi refrescante, né, ver a Kira chutando traseiros de novo, né, depois de muito tempo. Tava com saudade dela, limpar o chão com alguém. E mesmo esse alguém sendo bajoriano ou da Frota Estelar, né, eventualmente, como ela fez aqui. Assim, ainda assim, o episódio, obviamente, não é perfeito, tem seus probleminhas. De novo, o Luiz já elencou aí algumas coisinhas. Eu acho que o vilão também é um pouco não, eu diria que ele é excessivamente clichê, né? Mas acho que funciona, as coisas funcionam, principalmente pelo que o episódio se propôs, que era mostrar um pouco mais de profundidade ali na psique da Kira, né, que era terrorista e tal, e acho que esses e os outros assuntos a gente pode comentar aí melhor durante o podcast, não vou me alongar muito não. E você, Ivanildo, conta um pouco aí as suas impressões iniciais, assim, do episódio. Eu também gosto bastante do episódio, né? Eu acho que ele é uma trama de suspense ali que funciona, né? Ele até dá umas puxadas de tapete ali no espectador.
morre o segundo, aí morre o terceiro logo em seguida, né? Eu gosto daquilo, fica na dúvida aí se o terceiro morreu, fica ali o maior suspense. Então eu acho que a trama é muito bem conduzida e mantém a gente entretido, né? Porque é uma história de suspense realmente que te sente tipo uma contagem regressiva que vai chegar já na Kira em algum momento, né? E é muito legal a forma como ele usa essa trama de suspense para mostrar um pouco do passado, resgatar um pouco do passado da Kira, que, como vocês falaram aí, começou como uma personagem forte, tinha episódios que mostravam o passado dela, que dizia que ela era realmente uma terrorista, mas a gente não tinha dimensão exatamente do que ela fez. Ela é vista aí como uma das heroínas da série, uma das personagens principais, mas ela não é uma pessoa de um passado perfeito, né? Longe disso, aliás. A gente descobre nesse episódio algumas coisas que ela fez e ela não se arrepende, né? Isso aqui é forte também no episódio, na resolução final. Então, eu gosto bastante desse episódio. Como o Alexandre já mencionou aqui, eu acho que o finalzinho dele é onde tem alguns problemas, né? Quando tem aquela revelação do vilão e algumas coisas relativas ao objetivo dele, e como o Castanheira falou, algumas coisas não ficam tão bem explicadas, como é que ele tinha toda aquela tecnologia e tal, mas são pormenores, né, que não chegam a atrapalhar muito o episódio. Então, é um episódio realmente que eu gosto bastante. Tem drama, tem suspense, e tem aí mais um grande momento aí da nossa querida Kira, né? A gente já falou, eu acho que a gente já falou disso em algum outro podcast anterior. A melhor personagem feminina, né, de Star Trek é a Kira, né? Ainda não foi derrotada, né? Ainda não foi batida, né? Ela ainda é a melhor depois de todos esses anos. E esse é um dos episódios que comprova isso. Certamente. E que o Ale estava falando de ser uma coisa mais dark, assim. O Ron Moore queria muito fazer uma história considerando o passado terrorista da Kira. E aí, quando veio esse episódio, teve aquele embate com o Rick Berman. Ele, obviamente, tinha problema com esse tipo de episódio. Acho até incrível que eles tenham conseguido fazer um episódio como esse. Acho que ele é meio único, assim, se a gente pegar os episódios de Deep Space Nine. Porque daí o Rick Berman ficava se perguntando, o que o Gene Roddenberry pensaria? Ele iria aprovar aquela coisa, né? Acredito que aqui, eu não sei a data de cabeça, mas acredito que ele deveria já ter falecido não fazia muito tempo. Na realidade, ele faleceu antes de estrear Deep Space Nine, né? Não sei se ele chegou a ver alguma coisa de Deep Space Nine. Então, sempre ficava aquela coisa, né? O que Gene pensaria, tal. E isso acabava barrando muitas vezes, né? O Rick Berman acabava tolhindo muitas histórias por conta disso. Mas eu fico muito feliz que o Aira sempre comprou a briga e sempre conseguiu ganhar várias batalhas ali, né? Imagino que muitas ele tenha perdido, mas algumas ele ganhou e eu acho que aqui foi uma delas. De novo, aqui a gente não tem o Shakar, era para ele ter aparecido, faria todo sentido, né? Porque o cara que era o líder da resistência da célula da Kira, e em que todos estão sendo ameaçados e alguns morreram, ele que era o líder nem aparece, nem sequer é citado, mas de novo por conta de orçamento. E aí no fim, acho que com 2 episódios, um em seguida do outro, no fim acho que eles viram que não tinha mais como segurar, e aí ele acaba aparecendo em The Begotten, mas eu acho que talvez faria muito mais sentido se ele tivesse aparecido aqui. Enfim, não quase conseguiram. Que uma trilogia de não participações. Sim, é sim. Até engraçado. Ficou assim, é uma infelicidade, né? Eles não puderam fazer isso. Ficaram em aqui. Sequência. É bem louco, sim. Mas é uma pena, porque eu acho que... E talvez seja o episódio com a menor demanda verdadeira por ele, porque no Rapture você tinha a assinatura de um tratado da entrada de Bajor na Federação, tem esse que é bem frontal da célula que levava o nome dele e que ele era o comandante, e o The Begotten, se não me falha a memória, ele está basicamente dando apoio moral para Kira. Eu acho um problema que ele não ter aparecido, porque, teoricamente, como ele era o primeiro-ministro e alguém estava matando, né, a célula inteira, teoricamente ele se torna um alvo. Sim. Então, eu acho que a milícia bajoriana, ou a guarda, sei lá, a guarda do rei, a guarda do primeiro-ministro, não sei como é que chama lá, o serviço secreto, o que quer que seja, o facsímile lá de Bajor, tinha que estar mais alvoroçado, podia ter pelo menos uma chamada de vídeo ali, do Shakar falando, eu vou pra aí, Akira, não, melhor a gente não ficar junto, que fica mais fácil pro cara, entendeu?
eu tô reforçando sua segurança aí, alguma coisa do tipo. Nem que fosse uma participação pequena, né? Nem texto. Nem texto. Mas é que Nem assim, WhatsApp. eu acho que uma participação pequena, se fosse 5 segundos ou 15 minutos, acho que em termos do que eles teriam que pagar pro ator, seria a mesma coisa. Então, assim, não dava nem para ele aparecer de relance mesmo. Que eles poderiam ter citado alguma coisa. A segurança do primeiro-ministro foi reforçada, tal, mas por um lado, eles queriam mostrar aqui, eu acho que isso é um ponto importante, de que independente do que você fizesse, ninguém estava seguro. E isso é uma das coisas que levam a Kira surtar e ir atrás do Sylarene. Porque assim, a gente pode pensar, mas o Odo lá falou que tinha lista, que ele ia dar uma olhada, que eles já estavam mais perto de talvez encontrar a pessoa. Só que a Kira pensou, primeiro que matou a Lupus e o Furel. Isso por si só, eu acho que já seria um motivo suficiente para ela surtar completamente e ir atrás do cara, ainda mais quando a gente pensa na conversa que ela teve com os dois, que eles chegam falando, não, a gente tá aqui porque a gente veio para encontrar o cara, diz quem é o nome do cara que a gente vai atrás, ela, não, veja bem, agora a gente não tá mais na resistência, não é mais a ocupação, a gente tem que deixar para as autoridades, né, e aí a Lupus planta ali a sementinha na cabeça dela. Você vai dizer isso agora, mas deixa a gente saber que o Mobará também morreu, se mais alguém morreu, você não vai achar isso, né? Daqui a pouco isso vai mudar. We don't know yet. There's a search party out right now looking for him. Do you have any suspects? Nope. Well, when you do, you let us know. That's why we're here, to find out who's doing this and take care of it. I can't send you out like some assassination squad. You don't have to send us anywhere. You just give us the name. We'll take care of the rest. The occupation is over. We can't go around fighting private wars. Times have changed. We have got to change with it. Leave this for the authorities. Authorities? Maybe you feel that way now, but trust me. When you find out who killed Latha and Fala, and maybe now Mobara, you're not going to want to leave it to someone else. You're going to want him dead, and you're going to want us to do it. E realmente, quando os dois morrem, o baque é gigantesco. E também essa coisa dela perceber que se os dois foram mortos dentro da estação, não tem muito o que eles possam fazer para protegê-la. E aí ela segue ele na saga do Heróide, que é quem tem que resolver a coisa, é pessoal com ela. Você me permite discordar de você só num ponto? Uhum. Eu não acho que ela surtou, cara. Eu acho que ela ligou o modo Kira sobrevivência da época dela de célula terrorista, entendeu? Não, sim, mas assim, ela perdeu a racionalidade dela, da Kira, que sabe que já não está mais na resistência, que ela não precisa lutar pela sobrevivência. Ela agora já trabalhou aí 5 anos com a Federação, ela tem toda uma nova vida. Ela tem um relapso lá em Shakar, algo parecido, que ela de repente larga tudo e entra no modo terrorista ali junto com eles, mas aqui ela estava se segurando e principalmente por conta de estar grávida do bebê dos O'Brien, porque se ela não tivesse grávida, ela teria antes agido, com toda certeza, e ela foi segurando até esse momento. Aí acho que quando a Lupus e o Furel morrem, ela perde a racionalidade ali. Então, mas nesse sentido da Kira de hoje. Então, mas aí que tá. Eu acho que ela não perdeu a racionalidade. Eu acho que veio à tona o que ela é de verdade, entendeu? E eu acho que se a gente se fosse colocar no lugar dela, a maioria de nós, pelo menos, a gente, se tivesse a história de vida dela, se tivesse, de alguma forma, né, a psique dela, o modus operandi dela anteriormente, a gente teria feito a mesma coisa, entendeu? Tipo assim, é igual você falou, ela ficou lá a vida inteira numa guerra, numa ocupação, tendo que fazer coisas complicadas, degradantes até. Tudo bem, chegou a civilização para ela tomou um banho de loja lá, começou a ser mais domesticada lá pela galera da Frota Estelar. Ok, cara, mas no âmago dela, cara, ela é aquela pessoa que passou a maior parte da vida de forma, sei lá, traumática, vamos dizer assim. E eu acho que o que aconteceu aqui simplesmente ligou o modo Kira verdadeiro, vamos dizer assim, cara. Então, assim, é igual você falou, acho que desde o começo
começo, desde o início, ela já falou pro Odo, pô, cara, não era pra eu estar aqui, cara, entendeu? Era pra eu estar lá em Bajor, botando o terror lá, cara, até achar esse filho de uma, entendeu? Só que aí tem o negócio do filho dos O'Brien e tal, tem um background aí, enfim, aí realmente é compreensível. Mas a partir do momento que o cara acho que ultrapassou a linha, matou os amigos dela, falou, não, cara, agora não. Agora eu quero que se exploda, eu vou pra cima, eu vou achar o cara e vou fazer o que tiver que fazer com o cara. Então eu não acho que ela surtou, assim, cara. Eu não acho que, assim, no fundo, né, como eu disse, a reflexão no começo, né? Acho que no fundo, aquilo não mudou, cara, entendeu? Ela foi parcialmente domesticada por um tempo. Agora, quando o negócio aperta, quando a vida volta a cobrar um preço alto, eu acho que ela volta ao modo normal dela, a configuração de fábrica dela que é essa, entendeu? Eu vejo mais como um instinto de sobrevivência, não porque ela tenta fugir disso e ela diz lá em Battle Lines, ela fala para Opaca, eu não quero que você ache que eu sou uma pessoa violenta, que só quer saber da violência, de matar os outros e tudo mais. Ela não acha que ela é aquilo. Ela teve que assumir esse papel e fazer isso por questão de sobrevivência, entendeu? Então eu não acho que esse seja o âmago dela. Não é isso. Então, mas você não acha que ela tenta se convencer de que ela não é, mas que no fundo ela é? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Não acho. Entendi. Eu acho que ela, já há algum tempo, foi o que o Castanha começou a falar no começo, ela entendeu o que ela teve que fazer, por que ela teve que fazer, porque era, naquele momento, uma questão de sobrevivência. Ali, eu acho que todos ali na resistência viam as coisas preto no branco. É o bom versus o mal, é o certo versus o errado. Não tinha áreas cinzentas, o que na realidade não é verdade. Tinha. Só que agora que ela não precisa mais fazer isso para sobreviver, ela começou a entender quem ela é realmente, quem ela quer ser, que modo ela quer agir. Então, eu acho que ela não... Aqui foi, de novo, uma questão de sobrevivência. A vida dela estava em perigo. O cara matou amigos dela, pessoas queridas, e ela teve que fazer alguma coisa a respeito. E aí, acho que até isso marca a diferença entre os dois. Porque no final fica aquela coisa de que, assim, os dois, na realidade, são muito parecidos. Os dois estão certos, mas os dois, ao mesmo tempo, estão errados. Só que ela fez o que fez em um momento, por conta de sobreviver e de lutar pelo planeta dela. E o Silleran não. Ele fez por vingança. A Qi'ra, até o começo da série, a gente já vê que ela gostaria de matar qualquer cardassiano, que não importava quem fosse. Mas aos poucos ela começa a entender que não é bem assim. E aí depois eu falo um pouco mais assim, mas a gente pode comparar o Maritza com o Silleran, que a diferença entre os dois é o que faz ser muito interessante esse episódio e colocar como a Qi'ra age lá em Duet e como ela age aqui quando ela conversa com o Silleran no final. Diga, Castanha. Tem essa parte do episódio que é uma referência direta ao Duet. Quando eu vejo um episódio em que ocorre alguma mudança da personagem, alguma constatação da personagem, uma mudança de atitude, um desenvolvimento mais agudo, eu prefiro pensar que aquilo ali vai se sedimentar com o tempo, as coisas vão começar acontecendo com o tempo. Em Duet, ela passou a perceber que os cardassianos não eram uma força, digamos, única, sem face, todos iguais, todos deveriam morrer, até aqueles que nunca pisaram em Bajor. Ela começou a dar face a essas pessoas, dar nuance para esses caras, entender, não, esse cara aqui era uma pessoa boa, esse cara aqui era uma pessoa horrível, esse cara aqui era um carrasco, esse cara aqui é um criminoso de guerra, daqui é um soldado sem grandes problemas. E aqui ela fala, eventualmente, no pico de pressão que ela tem no final, ela fala, não, vocês todos são culpados, não deveriam estar ali, todos eram alvos válidos. Então eu suponho que existe alguma coisa dentro dela, assim, alguma coisa trançada dentro dela,
que é um certo modo de operação, sim. Modo de operação talvez não seja a melhor palavra, mas existe alguma coisa nas tripas dela que acaba retornando a esse ponto do que ela fez e tal. Eu queria comentar aquela cena que eu mencionei, que é a cena que eu chamei de cena uterina. Eu tava olhando, né, depois que ela desmaia ali, quando ela vai socando as pessoas e vai se desvencilhando da segurança, tentando chegar até os aposentos dos O'Brien, depois do último atentado. Aí eu fiquei olhando pra roupa dela vermelha, né, ruivinha, aí tem-se aquele cuidado de colocar quase que uma cortininha vermelha ao fundo, aí coloca aquela câmera se aproximando lentamente, aparentemente com algum tipo de comando numérico ali, e ela começa a fazer aquele monólogo. Aí eu fiquei pensando, aquele vermelhão todo, eu comecei a pensar numa coisa uterina, dela lembrar como ela se tornou membro da célula Shakaar. A informação que eu não lembrava era o brinco, que o cara tinha feito o brinco, eu não lembrava desse detalhe, incrível, eu fiquei bobo nessa. Aí ela vai lembrando, e ao mesmo tempo que ela vai lembrando, aí tem uma cena, aquela cena, desculpa do palavrão, a cena é foda. É muito foda. O monólogo é matador, tem aquela lágrima grossa que desliza ali da almofada, um negócio meio... muito fera, muito fera. Tem vários detalhes ali que são incríveis. E eu comecei a pensar aqui que ali ela lembra de como ela se tornou membro da Resistência. I was 13 when I joined the Resistance. Been hanging around the Shakaar base camp for a couple of weeks, running errands, cleaning weapons, that kind of thing. And one night, they had an ambush planned and they were a man short, so I volunteered. But everyone thought I was too young, too small. Lupus stuck up for me. She said I had the heart of a Sinoraptor, and they didn't have much choice. Pearl made some kind of joke. I don't remember what it was, but I do remember that Lupus had hit him. She was always doing that. They loved each other in some way. But it was up to Shakaar, and he stared at me for a long time before he decided I was big enough to carry a phaser rifle after all. So we set the ambush up along a ridge line at night and waited. I was so cold. My hands were shaking. I was so afraid that one of them would look at me and think that I was nervous, and I kept biting my fingers to keep the blood flowing. We must have waited there 3 or 4 hours before the skimmer appeared. And when that hatch opened and that first Cardassian appeared, I just started firing, and I didn't stop till I discharged the entire power cell. And it was all over. I was so relieved that I hadn't let anyone down. I was one of them. I was in the Resistance. Lupus had made me this out of some of the metal from that skimmer. E ali, de alguma maneira, clica alguma coisa nela e aí ela decide que vai agir. Aí teve uma coisa mais engraçada ainda. Eu lembro que eu falei no The Way of the Warrior que o Sisko fazia uma chamada tipo Batman, tipo super-herói, quando ele falava Defiance, aí descia lá o elevador pra, como é que eu vou falar? Sisko Cave, Sisko Hangar, que tem a Defiance estacionada lá. Aqui a Kira também tem uma espécie de Batman, que dizem que o Batman está preparado para qualquer situação, inclusive para brigar com os colegas. Ela tem um programa e se transporta e tem explorador, tem o cacete A4, se despista e ela vai embora com o troço. Incrível, incrível. Eu achando o Batman ali. Então eu acho muito legal quando ela muda, ela retoma, ela volta ao momento que ela se tornou membro da Resistência e ela pensa assim, né, eu vou fazer algo agora e mesmo carregando aqui o bebê dos O'Brien, eu vou ter que fazer alguma coisa, não vai ter jeito. Aí ela vai e ela faz. Eu gosto muito dessa cena uterina. Eu acho que talvez ela é uma coisa que ela sempre vai ter dentro dela e não dá para sublimar, mas ao mesmo tempo, para ela entrar nesse estágio de agir dessa maneira, tem que ser uma coisa muito, muito extrema, porque ali não somente ele tinha assassinado 5, inclusive 2 muitíssimo próximos a ela, mas também a tecnologia, a maldita tecnologia, eu penso às vezes, era tão perigosa, era tão danada, que ela também se sentia um alvo ali fácil. Se ela ficasse parada ali, ela podia morrer a qualquer minuto. Ela pega um garfo, o garfo explode. Ou ela vai pegar um alfinete, o alfinete tem não sei o quê. O Bashir vai dar uma injeção nela, trocaram a injeção dela. Sabe? Com nanosondas não sei o quê. Ou seja, ela estava totalmente vulnerável. Então ela vai para o ataque.
porque ela estava tão boa quanto morta. Também tem esse detalhe. E ela morta, o bebê morreria também. Então, se parar para pensar, talvez ela tenha ido tentar, de uma forma... Não, a responsabilidade é minha, não quero que mais ninguém morra. E lá vai ela. E você, Ivanildo, o que você acha? Como a Kira acaba agindo, que a gente não espera, ou espera, mas não espera ver essa Kira que a gente conhece agora, depois de 5 anos, de repente ela tem que voltar às origens ali e fazer coisas que ela fazia lá durante a ocupação. Quando a gente lembra, eu acho, né, do arco da Kira na série toda, é meio de fazer as pazes, né, com os cardassianos. Já tivemos aí, sem querer adiantar a série, né, mas já tivemos nos episódios passados o duet, que era ela tentando compreender ali o inimigo dela, talvez pela primeira vez, né, na vida. Teve aquele que ela era transformada na filha do oficial cardassiano, era o Second Skin, se não me engano o nome, é esse o nome? Sim. Isso, era a filha do Tekken Gemor. Né? Isso, do Gemor, né? Então, ela virou uma cardassiana ali, né? Então, não tem como ser mais literal do que isso, né? Então, é uma pessoa que ela começou uma jornada de reaproximação do seu inimigo. Tem a convivência dela com o Ducati também em alguns episódios das temporadas anteriores. E a gente vai ver mais disso quando a série progredir, né? Mas aqui eu acho que foi a intenção realmente do roteirista mostrar o lado terrorista mesmo da personagem, né? Que eles falaram, aquele era uma ex-terrorista que lutou com o Major durante a ocupação. E teve alguns indícios do que ela fez ali ao longo da série nos episódios anteriores, né? Mas a gente nunca tinha tido um que especificamente dedicado a esse tema, né? Então eu meio que concordo ali com o Alexandre justamente, né? Essa jornada de aproximação é meio que ela deixa de lado, pelo menos por esse episódio, né? E o roteirista também deixa de lado, de uma forma muito interessante, aliás, e verdadeira, né? Não parece um negócio forçado. É porque as circunstâncias ali exigiram isso dela, né? Ela viu ali os companheiros morrerem, 2 amigos próximos, tinha um risco de acontecer alguma coisa com ela e ela estava carregando aquele bebê, então ela resolveu tomar a situação nas próprias mãos. Eu vou meio que mais na linha ali do que o Alexandre falou, né? Meio que ativou ali, sei lá, a programação Bourne, né, na cabeça dela, a visão antiga de ser terrorista mesmo e de resolver as coisas nas próprias mãos em forma de ação. E ela mesma foi atrás ali do cara que estava suspeitando, né, de ter cometido todo o plano de assassinato. É significativo, né, que no confronto entre os dois, ela diz, eu não me arrependo não, amigo, vocês que vieram aqui invadir o nosso planeta, vocês eram todos alvos, né? Vocês ficaram aqui por 50 anos, mataram milhões do meu povo, eu não me arrependo, né? É muito forte ela dizer isso, e é uma coisa que não dá para uma pessoa se livrar totalmente sim, do seu passado, né? As experiências do passado sempre estarão com a gente, por mais que o ser humano evolua ou se transforme, ainda tem um pouco de resquício do que ele viveu no passado, né? Isso ainda vai guiar muito das ações dele. Então, eu acho que vai mais nessa linha aí, né? Eu concordo meio que com a interpretação aí do Alexandre e que ela virou aquela heroína de ação que a gente já conhecia de outros episódios e como o Cajueira falou, né? Ela ativou ali o plano dela e dane-se, pegou o explorador e o Cisco deve ter dito, pô, de novo ela fez isso, né? Mas eu vejo mais nessa linha isso mesmo, até meme, né? Tem um meme que é isso aí, né? Pois é. Ela foi se vingar de novo, né? De alguma coisa, né? Eu vejo mais nessa linha mesmo, né? De concordar que essa programação, toda aquela carga do passado voltou ativa nela e ela foi tomar as rédeas da situação e deu certo, né? Para ela, pequena dose de conveniência ali daquelas ervas, né? Que acho que a gente vai falar disso daqui a pouco também. As ervazinhas foram ali uma pequena conveniência de roteiro, mas ainda assim é uma trajetória muito legal da personagem, né? Mesmo ela entrando nesse caminho aí de mudança, de aceitação, ela ainda não consegue se livrar totalmente, né, do que aconteceu com ela no passado. E eu acho isso um grande mérito, assim, da personagem, sabe? Sim, é muito bom o roteirista fazer isso sem parecer falso, né, sem parecer trair o que a gente viu nos episódios anteriores e depois retomar isso mais pra frente. E assim, cara, nós estamos falando de, assim, o cara tá tentando mimetizar o comportamento humano, né, real. E eu acho que é isso que você falou, cara. A gente, principalmente quando criança, o estímulo que a gente recebe quando criança, por mais que depois a gente queira melhorar de alguma forma, né, se civilizar de alguma forma, cara, a nossa formação impacta muito de como a gente vai ser, como a gente vai reagir às coisas. Então, eu acho que a luta dela é muito franca, assim, cara. Assim, vou fazer uma comparação meio absurda aqui, mas é como se fosse o alcoólatra lutando contra o alcoolismo, cara. É um dia de cada vez, entendeu? E quando o negócio aperta, não tem jeito, cara. O cara
porra, tô a fim de beber um negócio aqui. A Kira é a mesma coisa. Ela, cara, quero voltar pro meu modo de guerreira, de luta aqui, e resolver as coisas pelas minhas próprias mãos. Então, acho que a luta da Kira na série, e aí o Ivanil lembrou bem aí, o arco dela até o final. No final lá, ela vai trabalhar com os cardassianos, tal, então vai ajudar os caras, tal. Então, assim, eu acho isso muito crível, assim, muito real, muito do que é ser humano, de fato, das dores que a gente tem, das lutas que a gente tem diárias, da gente, saber que aquilo não tá certo, mas a gente lutar contra aquilo, entendeu? Cara, essa é a minha batalha, eu sei que eu não posso fazer isso, entendeu? Mas isso às vezes é mais forte do que eu, mas ainda vou continuar lutando. Às vezes eu vou falhar, mas vou continuar lutando contra isso. E, cara, eu acho assim, achei, por essa parte, o episódio é sensacional. Aquele último diálogo dela com o vilão lá, né? O vilão é meio clichê. Só faltou o bigode pra ele enrolar. Até o discurso teatral ele tem. Agora, é muito cru aquele negócio. O cara provoca ela até ela vomitar aquele negócio que é incômodo. Imagina em Jornada nas Estrelas, cara. A personagem tá admitindo aquilo. Eu não tenho tolerância, tá, com vocês. Vocês são animais pra mim, vocês invadiram o meu planeta, vocês merecem todos morrer. Vocês estavam num lugar que não lhe pertencia, roubando a nossa comida. Tipo assim, mais ou menos assim, vocês têm tudo que ir pro inferno, entendeu? Cara, eu acho isso, assim, foi brilhante, cara, essa parte do roteiro. E, cara, eu acho que, assim, nada exprime mais realidade do que foi aquele momento ali, cara. Se a gente tivesse passado a mesma coisa que ela tivesse passado, será que algum de nós agiria diferente? E eu não tô falando assim, da gente aqui sentadinho no ar-condicionado, não. Eu tô falando lá, entendeu? O cara já tinha matado os amigos, né? 5 amigos já tinham morrido, ela tava sendo ameaçada, o Shakar, ela tava com o filho de outro na barriga, os hormônios à flor da pele. Tem jeito, o cara apertou todos os botões dela, entendeu? E ali na hora, cara, a gente infelizmente mostra o que de pior a gente tem. E o que de pior a gente tem é isso dela. Mas ao mesmo tempo, ela luta contra isso diariamente, cara. A luta dela é essa, entendeu? Ela luta contra um negócio que é difícil pra ela, é maior do que ela. Mas ela luta diariamente. E acho que o diferencial, cara, do personagem ser escrito dessa forma é que exatamente essas falhas são falhas reais, de uma pessoa real. Não é lá o Picard maior que a vida, não é a Diana meio esquizofrênica, ao gosto do freguês, ao gosto do roteirista, cara. Entendeu? É uma personagem cuidadosamente escrita e passando pelo arco dela, pela trajetória dela. Então, assim, cara, por mais que alguns aí puristas, mas isso não é o espírito de Jornada, o personagem de Jornada não poderia falar assim, cara, ela não é humana, ela não é da frota, ela é bajoriana, tava lá o povo dela tava sendo lá escravizado. Cara, eu acho sublime a escrita que foi feita pra ela aí nesse episódio e de forma geral no arco dela. Não acho que, assim, não desabona em nada o que ela falou aqui. Só mostrou que ela é humana, cara, entendeu? Quem numa situação de ultra pressão igual ela tava não ia também vomitar o que tinha de pior ali. Eu já acho um pouco que não exatamente ela pensa mais assim. Certamente ela pensava assim, que todos os cardassianos eram culpados, independente do papel deles ali durante a ocupação, seja o Gulda Hill, que era o chefe lá do campo de concentração, que era sádico e tinha prazer em matar, né, os bajorianos e fazer com que eles sofressem ao extremo, versus o cara que ali passava a roupa do Gul. Para ela, todos eram culpados. E eu acho que isso é muito interessante a gente pensar nisso daí e refletir assim, eles eram inocentes ou não tem uma resposta, porque o cara pode justificar que ele nunca fez nada, ele nunca deu uma ordem, ele nunca quis matar nenhum bajoriano, mas ele validava aquela ocupação. Ele estando ali, ele estava validando, ele não lutou contra. E, ao mesmo tempo, a gente tem que refletir se estava certo ou errado a maneira como a resistência agia ali. Uma coisa é você atacar alvos militares, a outra é quando você ataca alvos civis que acabam morrendo também. Eles estavam certos ou eles estavam errados? Eles tinham como se defender e expulsar os
cardassianos, se eles fossem gentlemen na forma de lutar, eles teriam sobrevivido se eles não tacassem o terror também nos civis. E por isso que essa história é muito interessante, essa questão, porque no final a gente vê, nenhum era certo, nenhum era errado, todos foram vítimas ali daquela ocupação, né, do que aconteceu. Só que aí, quando a Kira, aqui no final, ela não admite para ele, eu acho isso perfeito, porque se a gente pensa em filmes de herói e tal, sempre tem aquele momento que o herói faz da meia-culpa, não, realmente, o que eu fiz não foi certo, você me desculpa. Primeiro que isso iria completamente o contrário do que é a personagem, e segundo que aqui, eu acho que foi calculado por ela, porque quando a gente vê Duet, ela começa a perceber que a coisa não é bem certo, errado, preto no branco. Só que lá em Duet, o Maritza, ele se coloca como culpado. Ele fala, não, eu não posso dizer que eu sou inocente só porque eu não dei ordem nenhuma, porque eu não fiz nada. A gente precisa admitir que a gente teve culpa para que Cardassia possa se salvar e tudo mais. E o Slytherin não. Ele continua insistindo que ele era inocente, que ele não tinha culpa de nada. Então, a Kira não vai desculpá-lo, entendeu? Porque lá com o Maritza, ela faz uma meia-culpa lá. E aqui não, porque ela não pode. Aqui ela não pode fazer isso com ele. Porque o modo dele agir é muito diferente. Ele continua batendo na tecla, e aí a gente pode pensar que, no fundo, ele não era um cara mau, mas que as circunstâncias levaram ele a querer vingança, e exatamente o que o Maritza queria mudar, que era o fato de que Cardassia nunca admitiu a sua culpa. Então, ela nunca fez com que o cardassiano, que não tinha, digamos, que se achava inocente, que ele olhasse também que ele também teve culpa, porque ele nunca foi contra. A população nunca foi contra. Então, aí o cara se tornou quem ele se tornou. E aí é muito interessante que, quando ele fala pra Kira, ele não chama ela de ela, ele chama de it, de coisa. É a criatura, é a coisa. A creature born within the comforting anonymity of darkness awakens in the harsh truth of daylight. It squirms in the glare, afraid of the light that pins it to the chair like a needle through its heart. Its heart beats faster. Ele não consegue vê-la, ou ele não quer vê-la como uma pessoa, para que ele possa se distanciar e ser capaz de fazer o que ele vai fazer. Eu acho isso também muito interessante, assim, parece sutil ali no meio da conversa dele e tal, mas eu acho que isso tem um peso muito grande, ainda mais na conversa deles. É porque eu não sei se esse eco, Mari, ele é tão... se ele foi pensado para ser dessa forma, entendeu? Pelo que eu li, assim, da bibliografia do episódio, aparentemente a intenção do Ron Moore era, de fato, trazer essa discussão, tipo assim, de quem tá errado e quem tá certo, que no final das contas não é ninguém, depende do ponto de vista, obviamente, entendeu? E trazer essa crueza mesmo do discurso da Kira, dela realmente achar aquilo. Falou, cara, você não é inocente não, cara, não tinha inocente. Vocês invadiram nosso planeta, cara, a gente tava quieto lá e vocês invadiram. Então, a partir do momento que vocês invadiram, não tem mais inocente. Você pode ser quem for, você pode ser, inclusive, o passador de roupa lá do Gul, cara, entendeu? E eu não, tipo assim, eu não vou perdoar vocês. No fundo do meu âmago, eu não vou perdoar vocês, cara. Porque esse tipo de coisa é imperdoável, entendeu? Assim, se a gente pegar qualquer guerra que estiver acontecendo nos nossos dias de hoje, guerra lá da Ucrânia, lá no Oriente Médio, se você perguntar para qualquer um dos lados, eles vão ter, acho que, uma explicação parecida. Porque começou o negócio e aí começou atos de horror dos dois lados. Então o cara tenta se validar na vingança, porque ele não... eu não era nada. Eu era aqui um pobre diabo que passava roupa. Mas aí fizeram um atentado, mataram um monte de inocente e me feriram. E deixaram aqui desfigurado. Aliás, essa é outra questão, né? Por que ele quis ficar desfigurado? Não tinha lá um regenerador dermal lá? Enfim, não é o ponto aqui. Eu acho que, assim, era pra fazer a gente pensar mesmo. Tipo assim, a Kira é nossa heroína. Por que ela tá pensando assim do cara? Ela devia ter um discurso de tolerância? Não, cara, ela não devia ter um discurso de tolerância. Porque só quem passou o que ela passou pode medir, realmente. Não dá pra gente julgar nem o cara e nem ela, entendeu? Por quê? Porque, de alguma forma, os dois estavam certos e os dois estavam errados. Como você bem colocou desde o começo, são os tons de cinza. Então depende de quem está olhando,
entendeu? Eu entendo dessa forma. Claro que, assim, se a gente for olhar em retrospectiva Duet, o modelo mental dela lá mudou. Mas eu acho que ali mudou de forma dela querer intencionalmente fazer alguma coisa para ser diferente do que ela era. Tipo assim, cara, eu não quero ser só lembrada por ser a guerreira terrorista. Eu quero tentar melhorar, sei lá, se fosse no nosso mundo, a pessoa ia fazer terapia, né? Pô, eu voltei da guerra, eu tô com síndrome de estresse pós-traumático, então eu vou fazer terapia aqui para melhorar, para ser mais civilizada. E eu acho que ela tava nesse caminho. Mas é como o Ivanildo também colocou, tem certas feridas, cara, que não curam, entendeu? E o cara apertou as feridas dela que nunca iam cicatrizar. Então, mas aí eu acho que se a gente admitir que ela é assim, que ela realmente pensa isso, por exemplo, a relação dela com o Gamora cai por terra, entendeu? Porque ela realmente tem uma relação de afeto com ele. Entendeu? Então eu acho que lá desde Duet ela percebeu que ela não poderia pensar que todos eram culpados ou não tinha nenhum inocente. Por isso que eu acho que aqui a reação dela é em função de como que o Slytherin se comporta. É a reação que ela tem, por exemplo, com o Ducati. Com o Ducati, ela nunca vai aceitar nenhuma desculpa dele. Nunca. Ela nunca vai conseguir ter uma relação com ele, nem que amigável, né? Assim, ela tentou ainda com a Zial e viu que não dava. Falou uma hora, não dá, não tem condições, entendeu? Mas assim, é ação e reação, é em função da pessoa que tá ali com ela. Então não é com todo o cardassiano. Eu acho que ela mudou a perspectiva dela. Porque quando você tá lá lutando pela libertação do seu planeta, é uma coisa. Agora ela não precisa mais. Ela pode olhar de fora e ver uma outra perspectiva e fazer uma reflexão. Tanto que no final, ela faz a meia-culpa. A fala dela final ali, quando o Odo pergunta por que ele quis tirar o bebê e tal, ela fala que ele queria proteger o inocente e tal. Assim, ela tá falando tanto dele quanto dela ali. Da questão de que você se acha inocente, mas não porque você quer esconder uma culpa que você tem. He wanted to protect the innocent and separate the darkness from the light. But he didn't realize the light only shines in the dark. And sometimes innocence is just an excuse for the guilty. Então ela sabe que ela tem culpa, ela sabe que ela tem culpa da maneira como ela agiu, mas ela não podia, ela não tinha como admitir para ele isso, porque ele não admitia, ele não conseguia enxergar que ele era culpado também. Então não é que ela ache que todos eles sejam culpados, é porque ela não podia admitir para ele ali. Não, então, eu já não acho que seja assim. Eu acho assim, cara, comparativamente, antes do cara fazer as atrocidades que ele fez durante o episódio, de procurar vingança, em teoria, né, ele era mais inocente do que ela, porque até aquele momento, teoricamente, ele diretamente não tinha feito mal a ninguém. A Kira não, a Kira já tinha feito diversos atos de terrorismo e matado vários cardassianos. Então, assim, eu acho que a reflexão que fica é o seguinte: a pessoa ser inocente ou culpada depende muito da cronologia e do modo de enxergar de cada um. Em relação à relação do Gamora, que você disse que ela tem com o Gamora, é o que eu tô dizendo. Ela se esforça para ter uma relação com ele, entendeu? E ela consegue ter uma relação com base no esforço diário que ela tem, entendeu? O Gamora não aperta os botões dela, como esse cara apertou, entendeu? Então, o cara literalmente pegou no nervo onde não podia ter pego. O Gamora não fez isso, cara. Então, se você tem um comportamento civilizado, mesmo que seja com alguém que tenha sido seu inimigo, você consegue ter um mínimo de convívio, como você também citou, que ela tem com o Ducati. Ela consegue lá, de alguma forma, trabalhar com o Ducati, consegue conversar com ele, né, interagir lá em relação a meninas Zial. Por quê? Porque ela está num ambiente seguro, teoricamente, está no ar-condicionado, não está passando nenhum tipo de privação. Agora, quando o calo aperta, a vergonha afrouxa, como já dizia o ditado. Aí o cara trouxe o que está dentro dela, no âmago dela, o que há de pior nela. E eu acho que o legal é exatamente isso. É reconhecer que ela é assim, mas que ela luta diariamente para não ser. Acho que o maior mérito da personagem é esse. O cara falou, cara, eu tenho uma fera enjaulada dentro de mim, que eu tenho que ficar controlando. Agora, se o cara vem aqui e abre a jaula para mim, eu vou fazer o quê? Ela deixou a fera sair, entendeu? Mas beleza, né? A gente tem aí uma pequena diferença em relação ao funcionamento do modelo
modelo mental dela. Mas beleza, eu acho válido também a sua análise dela, entendeu? É uma possibilidade também. Eu só não vou assim ao tão extremo, né, como o Alexandre disse, porque afinal de contas a personagem ainda demonstra ali um pouquinho ali, como a Mari falou aí, na cena final, tem um pouquinho ali da Kira voltando ali para os trilhos, né, voltando ali para o bom caminho, como a gente poderíamos dizer assim, né, ali para aquele diálogozinho final do Odo, é um pequeno indicativo, né. Eu acho que o episódio todo quer trabalhar com essa coisa da questão de tons de cinza, dizer que não existe inocente, né, numa situação de guerra. O cara tinha toda a pinta de vilão megalomaníaco e malvadão, mas ele queria salvar o bebê. Já a Kira é uma personagem que a gente conheceu por 5 anos, já vimos o lado enfurecido dela, a fera, como o Alexandre falou aí, existe realmente, né? Mas já viu também ela no caminho ali para dar uma evoluída, né? Para dar uma transformada. Quando a Mari diz que ela tem realmente uma ligação com o Gamor, eu realmente acredito que né? É uma relação ali de afeto, que depois ela vai construir com a Zial também, e com outras figuras cardassianas. A gente vê como ela vai terminar lá no final da série. Então, eu fico assim no meio termo. Eu acho que aquilo ali foi o episódio, realmente, a fera existe dentro da personagem, mas tudo aquilo que ela passou ao longo desse episódio, os amigos morrendo, medo dela mesmo ser morta ou de acontecer alguma coisa com o bebê, fez com que aquilo que estava adormecido voltasse, né? Então, mas a gente vai ver a evolução da personagem voltar para os trilhos ali um pouco depois disso. Só que, como eu falei, né? Eu acho que nunca vai realmente embora, né? Vai sempre estar ali, como o Alexandre falou aí, a Kira vai ter sempre essa fera dentro dela, né? Só não vou assim tão no extremo, né? como é a visão dele. O lado pior da personagem, isso já foi meio que debelado, né? Já tá aí sendo uma construção de uma nova Kira ao longo que a gente vai ver ao longo das temporadas da série. Ela tem um grande trauma dentro dela, tem uma... Porque às vezes a pessoa não para pensar que essa resistência bajoriana não é digamos, um grupo de elite de espionagem, seria contra-terrorismo, no fundo, com alta tecnologia, com alta inteligência, não, era pouca tecnologia, para dizer o mínimo de tecnologia, informações cruas, ou seja, a possibilidade de você ter vítimas colaterais era 100%. Cada missão deles era 100% que eles iam matar quem não era para matar. Então isso ela carrega e vai carregar, não tem jeito. Ela, racionalmente, ela buscou, depois do Duet, como direi, cada cardassiano tem a sua história, não é essa massa de malditos que eu tenho que destruir um por um. Isso mudou, mas ela tem um negócio nas tripas dela que ela vai ter que viver com isso. Por isso que eu falei daquela cena, que eu chamei de cena uterina, porque tá bem claro ali que ela lembra da origem dela, não é uma origem de uma super-heroína, né? Seria fácil o Batman lembrando dos morcegos na caverna, mas ela lembra da origem dela enquanto membro da célula, e após ela lembrar, ela enxuga as lágrimas e vai fazer como se estivesse se reconectando com aquilo. Então eu acho que o episódio faz um caso bem forte de que ela mudou a marcha ali. Quando ela fala com o Odo, ela já está mudando a marcha ali, e quando ela fala pro cara, eu não sei se é caso pensado não, dá a impressão que ela já está num estado mental que ela não se perdeu do bebê, ela pensa no bebê ali, lidar com aquela situação, ela demonstra isso, mas quando ela fala, parece que vem dentro dela mesmo. É uma resposta bem visceral que ela está tendo ali do cara. Não, você não devia estar ali não, cara. Basicamente, de maneira mais mal criada, mas também, se a gente não tivesse o passado da Kira e tivesse feito uma coisinha com a gente, diariamente, às vezes, um cara, um professor fala um negócio pro teu filho, pra tua filha, você já faz coisas, age mal, não tô falando nada assim de um tipo de abuso, uma coisa assim mais de ambiente de sala de aula e tal, se exalta um pouco, se você achar que o cara tá no errado, a filha ou o filho tá no certo, você já vai, talvez faça coisas que você não acreditaria ser capaz, e você não foi membro da resistência bajoriana. Imagina você tendo sido membro da resistência bajoriana, andado por anos a fio na lama, matando gente, não sabendo o que vai ter para comer, se vai sobreviver à noite, se vai ter remédio para curar, sei lá, uma infecção de um pé, de um braço, de um ferimento de tiro, se vai ter sangue para você não morrer. Imagina o estado mental de uma pessoa assim, por anos, assim. Anos a fio, porque é difícil, você tem que pensar, não é só na situação do episódio, você tem que pensar na situação da vida da pessoa. Então você começa a pensar, e aí você vê qual é a face. A face é a face daquele cara. Então é muito complicado, e o cara teve requintes de
sadismo de mandar aquelas mensagens, that's one, that's two, that's three, com a voz dela, acusando-a de ser culpada por tudo que estava acontecendo. Né? Pesado mesmo o negócio. Por isso que eu digo também, o episódio ele decola para um território que talvez um pouco para além da realidade em muita coisa. Mas a gente tem os temas a serem discutidos. Acaba valendo a pena por conta disso. Mas ele dá uma decolada. Você poderia resgatar esses temas e esse tipo de discussão sem esses ingredientes, né, tão vilanescos, digamos. Mas é o que foi feito. E eu tô tranquilo. A trama tem essas coisas que eu acho muito perfeitinho, né? Complicado e perfeitinho para funcionar, mas em termos temáticos eu acho o episódio interessante, eu não vejo problemas com as atitudes da Kira. Talvez a gente pudesse pensar que poderia ter uma cena com o O'Brien, mas não no episódio, porque o episódio termina com aquela cena já começa a decolar da realidade de um jeito que eu acho que não casaria uma cena. A cena final, ela fala aquela fala final, já tá meio que na frequência daquela cena final toda, aquele setup todo final. Então eu acho que casa bem. Mas uma fala com o O'Brien poderia haver em episódios subsequentes. Alguma fala com o Cisco, será que vale a pena? O negócio já virou até meme. Acho que poderia ser em episódios subsequentes. Eu não sou contrário, até para ter alguma consequência ao que ela fez. Sem problemas quanto a isso. Mas existe algo que eu acho que faz sentido no que ela fez. Então eu fico meio consolado com relação a isso durante o episódio. Eu vou falar uma coisa que parece esquisita, porque na realidade talvez sejam duas coisas opostas, que como que uma pessoa, porque eu acho que você falou bem, né, eu acho que ela tem uma reação visceral ali, quando ela detona o cara, dizendo que todo cardassiano era culpado e que todo mundo era um alvo, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma coisa racional ali quando ela fala isso, porque quando ela pede pro cara ter misericórdia para dar anestesia, dar o sedativo, porque ela sabe que daí ela tem a chance de sobreviver. Então ela não tá completamente alucinada ali, ela tá muito lúcida. Ela tem um planejamento na cabeça dela ali, né? Não, embora eu acho que que você não está entendendo o que a gente está querendo passar. Eu acho que a gente está querendo passar, não que ela estava desesperada, alucinada. Ela entrou num certo modo de que vai resolver aquilo ali. Mas ela está pensando, ela está raciocinando ainda. Ela não está, digamos assim, despirocada das ideias. Até como você falou, ela pede o sedativo. Então ela não está despirocada das ideias. Ela está, digamos, em um certo modo de operação. Ela está com as emoções ali meio à flor da pele, mas ela não deixou de pensar. Por isso que ela faz a coisinha da anestesia, das ervas. E até isso eu achei bonitinho em termos de trama, porque é um setup meio escondidinho ali no começo. Não precisaria nem o Bashir responder. Ele fala mais para benefício do Cisco ali. Não era necessário, isso ficou claro. Eu tenho um pouco mais de implicância, que eu acho que a parte tecnológica é um pouco perfeitinha demais, até porque, será que o cara manda os bichinhos dali direto, daquele planeta, e os bichinhos vão lá, fazem as coisinhas? Será que é assim? Se ele não teve ajuda, né? Se ele não tinha outras pessoas fazendo coisas para ele. Não sei. Porque a gente pode imaginar. Eu acho. Não é. Realmente não é. Não faz diferença. A discussão é mais filosófica que o episódio como ele conseguiu realizar tudo isso. Acho que não faz diferença ali. Como ele conseguiu, se era factível ou não, se ele agiu sozinho ou não. Realmente, isso não tem importância no fim das contas no episódio. Só que eu entendi o que você quis dizer, Castanha, que eu acho que não é que ela pensa dessa forma, eu acho que tem um planejamento por trás, entendeu? Sim. Mas assim, a gente ela já saiu viu... da estação com planejamento, ela não saiu enlouquecida, ela tinha um plano. Eu achei engraçado que ela tinha um programa de computador para se mandar, isso que eu achei engraçado. Muito embora, assim, nesse momento a gente pode até pensar um pouco, olha só, por que ela não pediu ajuda do Odo? Ele já estava ali atrás, ela não deveria ter levado alguém com ela, de backup. Eu acho que nesse momento aqui, ela meio que cai,
vamos dizer assim, entre aspas, ela cai na armadilha do Silleran, porque acho que ele deveria esperar que ela fosse atrás dele. Eu acho que ele queria que ela viesse atrás dele. Ele não queria simplesmente matá-la remotamente. Ele queria encarar, cara a cara. Mas aí quando ela é presa ali por ele, você vê que ela já tá ali, a cabeça dela tá girando ali. Tanto que ela começa provocando ele também, para ele aparecer, porque ela tá tentando descobrir do que se trata. Quem é ele? Qual a motivação dele? O que eu posso usar dessas informações para que eu possa sobreviver aqui? Por mais que a situação dela pudesse parecer meio perdida ali, ela tá avaliando tudo que tá acontecendo. Então, ela explode, mas é racional. Por isso que eu digo que é meio esquisito falar isso. Mas da mesma forma que depois a gente vai ver, por exemplo, ela explodindo com o Ducati lá em A Time to Stand. Mas eu acho que mas dá pra ver que ela enxuga a lágrima, ela bota o brinco de volta, ela fica em pé. Tipo assim, eu tenho uma missão, eu tenho um planejamento. E é engraçado que aparentemente a estratégia dela era a força bruta. Ela pegou a lista, foi primeiro, segundo, terceiro, não, agora é o quarto. Dei a impressão que era busca por força bruta. Eu não sei se ela seguiu exatamente do número 1 ao X, ou se ela passou o olho e deu uma reconhecida, alguma coisa assim. Muito embora ela não sabia quem era o Silleran. O que ela tinha feito para ele querer se vingar dela e dos companheiros dela, né? Você vê que ela realmente descobre ali. Porque é engraçado, né? O cara ele era o quê? Ele era o passador de roupa? Era o quê? Ele fala que ele era um servo, né? Um assistente pessoal. Ele era um empregado ali do assistente Gu, né? pessoal. Aí o assistente pessoal é bom de cibernética, de informática. Mas aí eu acho que ele pode ter... Era meio Garrick o cara, então, né? Não, o cara passou anos ali se planejando para isso. Ele foi lá pesquisar, aprender tudo o que ele podia para chegar nesse momento. Pra mim, essa parte aqui faz menos sentido no episódio, assim, cara, pra engolir, sabe? O Cassiano falou aí da tecnobaboseira, né, dos dispositivos de trama. Cara, isso aí, eu já falei aqui algumas vezes. Quer me enganar, não tem problema, eu aceito ser enganado. Até gosto, às vezes, dependendo da circunstância, ser enganado. Não tem problema algum. Por exemplo, nesse episódio, eu gostei de ser enganado com essa parte. Isso não me preocupou tanto. Me preocupou saber que o cara era realmente só um empregado, passador de roupa. Sei lá, os caras podiam inventar lá que ele era um cara que mexer com informática, mexer com os programas, alguma coisa assim, cara, que pudesse dar algum tipo de mais credibilidade, entendeu? Pra tudo que ele montou no episódio. Porque era tudo complexo, você imagina. Tudo bem, o cara ficou lá anos pesquisando, mas então, você pegar meia dúzia de cardassiano lá que tem memória fotográfica e botar os caras pra estudar, eles acabam com a frota celular, não precisa do Dominion, entendeu? Pô, o cara explodiu lá o quarto dos O'Brien lá, matou outro cara com um explosivo atrás da orelha, que ninguém via, o outro lá, o Vedek, pô, nem o Garak, cara, ele conseguiu fazer isso, entendeu? O Garak ia matar um senador lá, pra fingir que era um negócio diferente e tal. Teve que trazer o cara, né? Pô, entendeu? Teve que usar o Cisco, né? Fazer o papel de capeta lá pro Cisco, pô, mas o cara fez um negócio muito mais elaborado. Então, assim, pra mim, a única parte que eu acho que eu não gostei foi essa. Se eles tivessem colocado um pouquinho melhor, o cara não precisava ser o cara da Ordem Obsidiana, não. Falou, não, o cara era um especialista em sistemas, em eletrônica, alguma coisa assim. Aí já me convencia. Eu já me dava por enganado e satisfeito. Mas o cara falou, eu era um passador de roupa. Aí fiquei 5 anos aqui tramando esse negócio. A máxima inocência, né? Bem, se o cara que faz o que faz e diz que é alfaiate, né? Então a indústria têxtil cardassiana deve ser bem estranha, né? Né? O que eles estudam nessa escola, né? Não é muito bem sucedido, né? Porque os caras parecem que ficam fazendo outras coisas, né? Em vez de fazer roupa, né? Mexer com roupa, né? Sim, é que aqui é uma tecnologia, muito mais fora do normal, mas assim, eu já cheguei a ler, assim, artigo ali, recente até, no UOL, de uma mãe que a filha foi morta e que ela começou a fazer a investigação paralela. Ela aprendeu coisas de como coletar provas, evidências e tudo mais. Ela estudou, ela pesquisou, teve ajuda
de um, não sei se era delegado ou alguém que trabalhasse nessa parte forense. Ela foi atrás e ela conseguiu depois provas, entendeu? Ela foi conversar com o cara que ela achava que era o suspeito. Então, eu acho que isso é possível quando você tem uma motivação, e ele tinha essa vontade de se vingar tão gigantesca, que a motivação o fez aí atrás ali, entendeu? Mas, claro, é aquela coisa, são coisas bem mirabolantes que eles colocaram aqui. São coisas muito precisas. Mas aí ele pegou coisa dos romulanos, então é uma coisa meio é uma coisa meio do mercado negro, sabe? Eu vejo assim, que ele conseguiu coisas ali. Mas assim, a gente deixa de lado. Por exemplo, episódio que tem um micro dispositivo explosivo, qual é? Quem lembra? Que já passou, você tá falando? Eu acho que sim. Não teve um? Teve o Improbable Cause da Esquece, né? Que o cara que planta lá uma bomba lá no conduíte e tal, e aí o outro detecta lá que é um micro explosivo, não sei o que, sei lá das coisas. Que era pro DNA Mas é tipo dele. um robozinho também? Que era pro DNA dele, né? Era marcado com o DNA dele, inclusive. Isso, exatamente. É tipo um robozinho também. Era tipo detecção de feromônio, alguma coisa assim, que o cara vendia perfume lá de feromônio, né? O cara que fazia veneno, não lembra? Como é que é o nome do cara? Não, mas esse era o cara que queria matá-lo, mas não foi com isso, né? Quem plantou a bomba foi o próprio Garak, né? Não, sim, mas o Garak quis fingir que tinha sido o cara, entendeu? Só que aí o outro falou, pô, meu amigo, mas o cara não usa bomba, ele usa perfume. Pô. Não era o modus operandi do cara. Né? Ele usa feromônio, mas não como bomba, ele usa como veneno. Pô, tá estranha essa história, vou investigar melhor, entendeu? E futuramente a gente vai ter na 7ª temporada aquela arma que, bom, enfim, vou dar um spoiler monstro aqui, né? Aquela arma. Arma de projétil lá. A gente chega lá. Projétil. Porque o que eu achei, o que eu impliquei com os robozinhos é que os robozinhos eles fazem umas mágicas. Aliás, eu vou mencionar, a coisa do transporte me lembrou muito aquele acidente do Sonak do filme 1. Parece que eles tomaram inspiração ali que o negócio começa a dar errado, aí o feixe começa a ficar meio oscilando, parece que passou por um campo magnético, e depois salta uma fumacinha e aparece lá o negócio carbonizado. Não sei por que carbonizado, mas aparentemente carbonizado. Aí eu acho que eles colaram lá do filme 1, do acidente do Sonak. Nesse caso aqui, provocado. Alguém mais sentiu uma referência ali do A Ilha de Khan também? Quando a Kira daquela chega no aposento e o cara diz, não, vai inundar o corredor. Tem uma vibe ali do final da Ilha de Khan, né? E ela dando porrada em todo mundo. Pode, né? Entrar, vai ventilar o corredor, né? É mais ou menos o que o Scott fala, né? No reator lá do Ilha de Khan. Lá os caras conseguem segurar o Kirk, aqui não deu pra segurar aqui. Segurar aqui era impossível. Não deu, a Megan Gallagher. Que foi ridículo, né? Sem comentários. Agora, falando em você gostar tem que rir um pouco também, pô. Que brincar, pô. Não dá. Aquela coitada batendo na Kira, não tem condição. Não tinha. Ela bateu no Damar, bateu naquele outro cardassiano lá na saga final. Não tem como. Enfim. Bateu em Klingon, bateu em Frota, bateu em todo mundo. Aí só apanhou daquela coitada. Porra. Agora, falando em gostar de ser enganado, o Odo deu mole, porque ele tá conversando com ela e fala, não vou te dizer os nomes, porque ela fala, não, você não quer me deixar eu ver porque você acha que eu vou ir atrás. Ele fala, é isso mesmo. Aí ele vira as costas e vai andando vagarosamente até a delegacia. Alguém deve ter ele parado no meio do caminho, porque a enfermaria até a delegacia é um pulo, né? Ele deve ter parado para ele tinha que saber que ela ia fazer alguma coisa. Então, mas assim, eu acho que ele confiou que assim, ela estava em estado convalescente ali. Entendeu? Falou assim, a Kira tá grávida, pô, ela não vai se meter nessa, não é possível que ela vai se meter nessa, entendeu? Ela vai invadir meu escritório e pegar meu documento. Eu acho que o Bashir fez um tipo de cirurgia. Fez? Ela tá com hemorragia. Teve que cauterizar ali alguma coisa, né? Ela teve, parece que descolamento de placenta, aí teve uma hemorragia que ele já corrigiu. Não, ele fez uma cirurgia. Ele falou assim, pô, ela não vai, né, porra, não vai fazer. Não é possível, né? Não é possível que essa mulher vai entrar
na configuração de fábrica aqui, pô, não é possível. Tá carregando um bebê, daqui a 2 semanas ela vai dar Jason luz. Bourne, né? O modo Jason Bourne. Essa aí passa pra mim, viu, Mari? Essa aí passa pra mim, assim. Isso aí eu já ouvi gente reclamando disso uma vez, mas essa aí, pra mim, não é um problema não, cara. O Odo ter se deixado enganar ali pela Kira, beleza, não foi a primeira vez. Acho que tem todo um contexto ali da relação dos dois. Mas ele sair da enfermaria e demorar o tanto que ele demorou para chegar ali... Porque eles querem mostrar que como se ele saiu dali já estava indo. Porque quando ele chega resoluto ali na delegacia. Então, mas é porque a gente já comentou também em outros episódios que fisicamente a enfermaria está perto da delegacia, no estúdio que eu digo ali, né? No cenário. Okay. Mas se você pegar uma planta mesmo de Deep Space Nine, como ela deveria ser, a delegacia não é tão perto assim da enfermaria, entendeu? Mas é no mesmo pavimento do Promenade. Não, então, mas é porque Deep Space Nine, se fosse 360 graus, né, se fosse completa, vamos dizer assim, e não só um terço, que foi o... Eles construíram o cenário em um terço de círculo, né, 120 graus. Se fosse 360 graus, seria mais longe, então, teoricamente, daria... No máximo andaria 180 graus, né, ele andaria entre um outro, se for uma no extremo, a outra no outro, mas enfim. Não, claro mas... que pode ser justificado que ele parou no meio do caminho, alguém começou a conversar com ele, mas assim, a maneira como a cena foi filmada, eles dão a entender que ele saiu da enfermaria, foi andando e foi direto para a sala dele. Mas ela não demorou nem 30 segundos, cara, para pegar as informações lá. Ela levanta, ela programa ali, aí ela transporta para lá, aí ela olha, né, pega as informações. Para mim, ela só roubou o pad do Bashir para poder usar lá para pegar as informações do Odo e vazou. Falou, ó, provavelmente ela já estava com isso na cabeça, né, quando mataram o terceiro cara, ela falou, ó, eu preciso de um plano de contenção aqui, se eu precisar vazar aqui e ir atrás desse cara, que seja o último recurso, mas eu já vou fazer meu programa especial. Pô, ela é primeira oficial da estação, ela tem acesso a tudo, a se transportar pra onde ela quiser, cara, entendeu? Aí ela falou, não, vou resolver essa porra agora. O cara não quer me dar lista, não tem problema não, eu arrumo, eu acerto aqui, entendeu? Eu pego, é fácil, eu boto meu código de segurança lá e pego, tá tudo certo. Mas assim, não me incomoda. Eu só tô falando, mas não me incomoda. Da mesma forma que depois que o Sillerin dá o sedativo nela, que ela finge que dormiu e aí ela dá a porrada nele, ela abaixa, o phaser tá ali do lado, né? Caído no chão ali, assim. Como é que aquele phaser foi parar ali? Não, porque ela deu uma porrada no cara, né? O cara devia estar com o phaser na mão. Na hora que mas era o phaser dela, era o phaser da federação. Por que ele tinha? Era. Era o dela? Era o phaser federado. Era o phaser federado. Só tinha federado. Mas o dela é federado? Era federado? Não, dela era não. Porque ela pegou no... Ela pegou no Runabout. No explorador ela pegou. É verdade. Tem a cena dela pegando. Alguém mais ficou com medo quando viu a mulher grávida caída de cara no chão, desmaiada? Eu fiquei. Coitadinha. Mas a placenta tá ali para proteger. Tá? Ela provou isso aí, não sei nem como, gente. Ele tava ocupado com. Ele tava ocupado. O Voyager tava indo pro vinagre, ele tava muito preocupado. Ele tava pensando já em contratar Jerry Ryan, já tava conversando. Sei lá, cara. É isso aí. Eu tava doido lá. A UPN dando porrada nele, ó, bicho, não tá subindo a audiência aqui não, cara, vai quebrar o canal aqui, nem lançamos, já vai quebrar, porra. Imagina a pressão que ele não deve ter tomado ali da época ali do estúdio. Aí ele falou, não, vocês tocam esse troço aí. Não, vamos fazer só uma coisinha aí, mas o Dini aprovaria? Provavelmente, veremos, vamos ver. Então vai. Vê aí o que vocês vão fazer aí, não dá pra me preocupar com isso agora não. Aí foi pro ar, cara. O Aira passou a lábia no Rick Berman. Né? Como ele falou lá no documentário, você me enganou, né? Várias vezes, né? Não, olha só, eu vou fazer um episódio da guerra aqui, não, só 2, hein? Ele faz 7, né? Caramba. Não, mas tinha bastante coisa para contar, tal.
Aí tem só 2 ceninhas que acho que, só para citar mesmo, deixar registrado, a gente tem a conversa da Dax e do Worf no Runabout, né? O coitado do Worf pasta ali com a Jadzia, porque ela continua fazendo o que ela quer e ele fica revoltadíssimo, né? E o pior é que ele não consegue ganhar, porque ele fala que não vai emprestar o Latinum para ela fala, tá bom, então eu vou pedir emprestado pro Quark. E até engraçado que o Worf cita a regra de aquisição. Ele fala, não, eu fiz academia da frota, né? Eu sei de muita coisa. Mas ela chama ele pra ir na Holosuite, eles brincarem lá de Klingon lá, tal, sim, tomar aí um fica tudo certo. lá, aí ele empresta lá, dá tudo pra ela, toma aí, os 2 aí. E eu acho bonitinha a cena do Nog, ele lá mostrando o bom uso, né, das orelhas Ferengi. Interessante que ele consegue diferenciar ali no detalhe se a voz é de um homem, de uma mulher, a raça, né? Ele fala, não é cardassiano, depois ele fala que é bajoriano, conforme a Dax vai melhorando, vai limpando. São as 2 cenas ali de um alívio cômico no episódio, né? Sim. Aliviado ali numa quebrada na tensão. Boas cenas, eu gosto dos 2, né? Os atores estão bem entrosados ali. A química do Jadzia e do Worf é muito legal. Tem mais uma cena que eu gosto também, com o Worf, que ele tentou começar a encher o saco mais uma vez, aí o Cisco já logo deu no meio dele, cortou ele no meio. É verdade. Entendeu? Cara, eu não quero saber, cara. Eu não te perguntei nada, meu querido. Não te perguntei nada, cara. Vai lá fazer o que eu tô te mandando, cara. Vai lá, cara. Tá bom. Chega a Shakira, né? Não importa. Não vem me dizer que não tem como, né? Tem que ter. Tipo assim, cara, eu sei a dificuldade, cara. Eu te perguntei qual é a dificuldade. Eu mandei você fazer, cara. Vai lá e faz, cara. Coitado. Limpou o chão com ele, né, coitado. Mas ele mereceu, né? Mereceu. Claro. É que ele é sempre muito literal ali, ele tem aquela coisa de ser prático, né? De falar, não, isso aqui é assim, isso aqui não vai dar certo, tá, não sei o quê, mas o Cisco, né, ele já tem um perfil assim. Ele não aceita não como resposta, tem que ter uma solução, tem que ter uma maneira de resolver a coisa, né? E o Worf já é meio literal, não tem jeito, né? Não tem aquela esperança. Ele tá achando que o Cisco é o Picard, né? Ele não aprendeu ainda que não é, pô. E falando em cena cômica também, o começo é engraçado, a Kira tentando dar um somebody love no Bashir ali, porque ela não queria tomar, sei lá, se é um chá, sei lá o que ela faz com as ervas lá, e aí ele pergunta se você tá tomando? Ela, tô, ele, você não tá tomando, você tem que tomar e tal, né? E ela tenta dar uma nele como se tivesse tudo bem, é engraçado, e ela tenta fazer a mesma coisa com o O'Brien, né, que ele pergunta como ela tá, ela fala, tô bem, mas aí ela vê que não vai colar, e acho que é interessante que eles já estão, assim, uma relação deles muito próxima, então aí ela dá a real para ele ali, né? É legal a conversa dos 2. E vamos falar sobre a direção do Mike Vejar? Na verdade é Mike Verhar, tá? Eu sei que ninguém chama ele assim, mas é a forma que se pronuncia o nome dele. O J tem som de H em inglês, né? Então é Mike Verhar. Inclusive, quando ele trabalhava em Babylon 5, o apelido dele era Mike Verhard, porque ele sempre foi um cara perfeccionista, então ele sempre trabalhou até mais tarde, e ele obrigava todo mundo a ficar no estúdio para poder, eventualmente, refilmar alguma cena, participar. Então, o pessoal lá de Babylon 5 apelidou ele de Mike Verhard. Mas o Mike Verhard era um cara extremamente experimentado já, ele tinha bastante experiência em televisão, era um cara caro para a época, tá, como diretor. Ele já tinha participado ali de um episódio da Nova Geração, né, falando da franquia aqui, uns 9 anos antes, em 1988, Coming of Age, né? Não é lá essas coisas do episódio, mas a direção dele foi ok. Ele foi diretor contínuo de várias séries nesse ato de 9 anos. Foi diretor de Zorro, Profissão Perigo, né? Aquela série lá do MacGyver, a série principal, né, dos anos 80, não é essa remake que foi feita agora uns 5 anos, não. Ele fez também aquela série Homefront, a Legend também, com... Como é que é o nome do Kill? O John DeLance, com o John DeLance.
Ele fez Lois e Clark também, As Novas Aventuras do Superman. Então, assim, eram séries que tinham bastante hype na época, fizeram sucesso. E ele trabalhou de forma contínua nessas séries. Num dado momento, o Rick Berman chamou ele de volta para trabalhar e ele aceitou, né? E aí ele veio. Esse foi o primeiro episódio que ele dirigiu aqui em Deep Space Nine. A Mari já tinha comentado. Cara, ele é um baita no diretor. Eu acho que ele é um dos melhores aqui de Deep Space Nine. Fizeram bem, né, de substituir alguns diretores e tentar colocar alguma coisa diferente, né? O Alan Crocker, mesmo anteriormente o LeVar Burton, enfim. E aqui o Mike Verhar. Eu gosto muito da direção dele aqui desse episódio. Acho que ele foi muito bem, assim, desde a primeira cena. Abre ali com os monges. Aí os monges começam a fazer aquele ritual ali. Ele faz um mini plano de sequência bacana ali, né? Faz uma panorâmica e começa a dar zoom ali naquela parte central ali do... Não sei como é que chama aquilo, parece um caldeirão. Será que trouxe aquele ali? Vai se aproximando. Eu entendi ali. que é uma vela. Não, a vela tá no meio, mas a vela tá em cima de alguma coisa, não tá? Parece um caldeirão de luz, vela, assim. Vela gigante, não sei. Enfim, uma lamparina, então, vamos dizer, sei lá. Enfim, o que importa é que ele vai dando a panorâmica, da panorâmica ele vai dando zoom ali. E ele troca ali o movimento ali, né, o ângulo da câmera. Ele provavelmente filmou aquilo ali com a grua. E ele centraliza ali a imagem, né, com o ângulo filmando de cima para baixo. Cena bonita beça. Aí o Castanho também já deu spoiler aí da análise, que o cara toma o tiro e tem aquele coice, né, do cara indo para trás. E é filmado de uma forma tão orgânica, assim, né, uma continuidade tão bem feita, assim. Você vê que o cara ali vai no detalhe, o detalhe do detalhe, diferente de alguns outros diretores que também são bons, mas que não tem tanto apuro assim, né, pra cena que vai pro ar. Então aí acho que ele já começou dando o cartão de visita dele. Acho que o Castanho também já falou, aquela cena, depois eu vou comentar, mas a cena da Kira andando ali pelos corredores, ele vai mudando, vai cortando rápido, né, tem câmera na mão ali, seguindo ela, aí corta pra um plano mais aberto, ela dando porrada nos caras, aí volta de novo com câmera na mão ali, você sente a câmera balançando, o cara andando atrás dela, né, o cara que tá filmando. E ele pega os corredores certinho ali, né, para não dar uma falsa perspectiva. E você vê que a tensão tá crescendo, né, junto com a trilha sonora. Então achei essa cena também extremamente bem filmada. Ele foi inventivo ali. Eu não sei se vocês percebem, quando ela dá uma porrada ali acho que é no último cara, o cara bate as costas ali num conduíte atrás, o conduíte apaga, para sinalizar que ela bateu forte no cara mesmo. E o cara bateu as costas com força no conduíte. Aí o conduíte de azul apaga, assim. Isso que eu tô te falando, o cara vai no detalhe. Ele vai no detalhe, o Mike Verhar. Aí depois tem a cena que o Castanha já comentou na enfermaria, que a Kira ali entrega um monólogo, ele vai filmando ali, ele faz uns closes, depois afasta um pouco, depois volta. Aí tem as lágrimas que o Castanha já comentou, porra. Uma sensibilidade incrível. Tem uma hora que a lágrima sai do olho da Kira e pinga na maca. E você vê, cara, a lágrima descendo, assim, cara, na lateral da maca. Então ele tá pegando o rosto da Kira emocionado e a lágrima descendo, assim, cara. Então, assim, eu não sei quantas vezes ele tentou pra fazer aquilo ali, mas realmente foi no detalhe. E você tá absorvido ali, cara, pelo monólogo da Naná, que inclusive destruiu, né, nesse episódio. Destruiu, cara. Acabou com o episódio. Botou no bolso o episódio, arrebentou. Aí depois tem a continuidade dessa cena e tal. E aquelas cenas finais ali no planeta, você vê ali que provavelmente não tiveram tanto dinheiro ali para fazer aquele cenário. Aí ele preferiu deixar o cenário mais escuro, deixar umas luzes piscando lá, que provavelmente era dos consoles lá do cara. Me deu até um certo cheiro de Star Wars, aquele cenário ali. Vocês não acharam, não? Meio Star Wars ali, meio Guerra nas Estrelas. Mas, quando ele filma de fora... Isso. Quando ele filma de fora, parece um container, né? Isso, umas antenas, alguma coisa assim. umas antenas em cima. Parece mesmo, parece que em volta dá uma sensação de que é uma coisa desértica, talvez, ali, né? Meio isolado aquilo ali. Embora ele não tenha de fora, né? Não dá para ver nada muito em volta, mas tem essa sensação mesmo. Então, aí ele prefere deixar um ambiente escuro e focar ali em alguns cortes, algumas filmagens específicas. Por exemplo, pega a mão do cara primeiro. Aí você vê que a mão do cara é meio esquisita. Você fala, porra, será que o cara é um alienígena que a gente nunca viu? Aí depois tem umas janelas ali passando um pouco de claridade. E apesar de ser escuro, você consegue enxergar tudo que está acontecendo de algum jeito. Aí depois, né, ele consegue lá tontear a Kira, coloca a Kira lá naquela... parece uma cadeira, enfim, uma maca, sei lá o que é aquilo. E ali também, de novo, né, a Naná leva a cena sozinha ali, praticamente o close ali nela, 80% da cena, 70%, 80% da cena, entendeu? E você vai vendo uma mistura ali de agonia, com raiva, como o Castanha às vezes fala, né, parece que você tá vendo os parafusos rodando na cabeça dela, pensando, o que eu falo aqui, qual é o meu próximo passo, como eu posso fazer para escapar daqui.
Então, assim, achei a direção dele sensacional. Tem outras cenas específicas lá no Ops também, no próprio Explorador, que ele coloca lá um ator na frente do outro, um outro ao fundo. Aí você consegue ver tudo que tá, né, todo o cenário ali, sem parecer que os caras estão amontoados. Em 4x3 isso não é tão simples assim de fazer. Então, cara, eu acho que ele já entrou aqui com o pé na porta, o Mike Verhar, cara. Já chegou chutando tudo, mostrando por que ele era um cara tão disputado no mercado na época. E por que o Rick Berman optou por trazer ele de volta. Ele trabalharia depois ainda em 13 episódios de Voyager, 11 de Enterprise, e depois de Enterprise ele aposentou. Ele fez mais um lá, episódio de Jag, As Invencíveis, aquela série de investigação militar, né? Investigação militar, né? Isso. Aliás, ele ficou praticamente até o final de Enterprise, né? Até a última temporada já tinha episódios de curtir, né? Foi. O último episódio dele, que foi lá, foi em abril de 2005. O último episódio de Enterprise que ele dirigiu foi em janeiro de 2005. Então ele realmente ficou até praticamente o final da série ali. Depois ele aposentou, né? Ele já devia ter ganho um dinheiro razoável. Ele trabalhou muito ali no final dos anos 80, ali nos anos 90, então já devia estar tranquilo, né? Já tinha ali mais de 60 anos, já devia estar mais tranquilo. Mas para mim ele é um top 5 aqui de diretores de Deep Space Nine aqui. Gosto muito do Mike Verhar aí como diretor, e para mim aqui ele chutou o balde aqui. Da atmosfera de terror que ele cria, né? Naqueles momentos finais ali do episódio. Aquela luz intensa lá na cara da Naná, e depois o close incômodo, né, na maquiagem deformada lá do vilão. É uma cena feita com close, realmente, né, para criar realmente um desconforto no espectador. Aquela cena realmente é muito desconfortável. A gente pode ter até alguns problemas ali com algumas coisas do roteiro naquele finalzinho do episódio, mas realmente é muito bem filmado ali e alcança o seu propósito, né, que é de deixar o espectador desconfortável mesmo. Tem close no meio daquela estrutura ali, close no vilão, no meio daquela estrutura, uns closes estranhos, e a forma como ele fala parece que está em cima dela. Em outro universo, tipo de fala esquisito, tratando ela como uma coisa, como um espécime. Aí cria aquele ambiente assim de esquisitice ali no final. Ele dirigiu muito em Babylon 5, na série principal foram 14 episódios. Alguns clássicos, com certeza, mas todos muito inventivos. Então, quem não conhece Babylon 5, é claro, quem nunca viu Babylon 5 é obviamente uma recomendação. Mas, com carinho, esses 14 episódios que o Mike Verhar dirigiu, todos eles foram de maneira muito inventiva e te fazem lembrar dos segmentos, em grande parte, em boa medida, ao menos, pela direção dele. Muito criativas, muito interessantes. Até que foram menos, né? Mas também ele apareceu nessa temporada em DS9, em Babylon 5 ele começou a dirigir na segunda, apesar da série ser menor, mas acabou dirigindo mais aqui. Ele acabou dirigindo só 9 de DS9. 7. 9 não, 7. São Menos 7, ainda, 7 episódios, metade. Na verdade, já havia tipo assim, né, acho que o Rick Berman já tinha, assim, uma vontade de levar ele pra Voyager. Acabou dirigindo bem mais em Voyager, né? Ele começou lá na 4ª temporada, lá, né, Year of Hell, lá, depois fez mais episódios lá, mais pro final, na 6ª e na 7ª. Teve um na 5ª também, mas na 6ª e na 7ª ele dirigiu mais. Eu acho que... que aqui ele teve 2 temporadas a menos, né? Porque Deep Space Nine tava 2 temporadas na frente de Voyager. Então na realidade, ele dirigiu 7 em 2 temporadas e meia. Lá ele teve 3, 4 temporadas de Voyager. Então, você tem toda a rotação, né? Não dá pro cara dirigir metade dos episódios de uma temporada. E é importante frisar que ele era o diretor preferido do Ron Moore, né? Enquanto o Ron Moore esteve em Deep Space Nine, o Ron Moore, naquele chat da AOL lá de 1997, ou se não me engano, 98, ele comenta que o diretor preferido dele ali, pelo menos era quem conseguia melhorar normalmente o material que ele entregava, era o Mike Verhar. Ele falou, não, se eu tivesse que falar é o Mike Verhar, porque sempre que eu escrevo alguma coisa, ele se esforça em entregar algo melhor do que eu estava tentando passar aqui no meu roteiro. Então, o Ron Moore disse isso, né, no chat lá, falou que gostava muito do Mike Verhar. Tem uma cena que é muito legal lá do Silaran, depois que ele já apareceu pra Kira e tal, e aí acho que ele vai pegar alguma coisa, aí tem
Tem uma estrutura que tem um buraco nela, e aí ele pega a cara do Silleran atrás ali, daquele vão que tem, e tá tudo meio escuro em volta e só aparecendo a cara dele ali no meio. É bem interessante. Ele fez isso no começo também, lá no... Eu não sei se aquilo era uma caverna, um mosteiro, o que era aquilo lá no começo, onde os monges estão fazendo aquele ritual, que ele também, ele pega ali o monge lá que é amigo da Kira lá, ele também faz do mesmo jeito, ele filma de trás de daquela armação ali, né? E pega só o rosto do cara também, é um pouco da assinatura dele, entendeu? Castanha, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do episódio? Esse foi o primeiro material que o Bryan Fuller vendeu em Jornada. O segundo seria o que deu origem ao Empok Nor. Aqui a gente percebe um gosto dele pelo horror. Ele inspirou várias coisas aqui, tanto nesse quanto no outro, que tem a ver com horror. Ele tem um gosto natural por isso. Em várias séries isso aí se mostrou pelo gótico, pelo horror, pelo gótico, isso se mostrou evidente. Para quem não conhece, eu recomendo a série Hannibal, que é marcante, você com certeza não vai esquecer se a vir. Eu recomendo ele e o grande diretor David Slade, eles basicamente quebraram tudo na série, eu recomendo fortemente. Vendo esses créditos aqui, teve um tempo que um cara que tinha o mesmo nome que eu dizia assim: quando Jornada voltar à TV, vão tocar de um desses dois telefones, um do Ron Moore, o outro do Bryan Fuller. Acabou tocando do Bryan Fuller. O Bryan Fuller aqui, ele eventualmente foi trabalhar em Voyager. Quem não lembra após o final de S9, o Ron Moore foi trabalhar em Voyager também. Ele ficou lá um tempinho em Voyager e teve brigas na sala de roteiristas com o Brannon Braga, e ele acabou, seria a 6ª temporada de Voyager, aquele comecinho ali e tal, Band of the Dead, aquele começo. Ele decidiu que seria o fim da carreira dele em Star Trek, pelo menos até ali, e que era o único trabalho que ele tinha tido. Literalmente, o único trabalho que ele tinha tido. E ele estava indo embora, aí ele ouve lá do fundo alguém falando: Ron, wait a minute, Ron. Aí ele: quem é esse maluco? Aí ele vira, vem o Bryan Fuller correndo com um Bathlet que acabaram de fazer. Ele trouxe, não sei se tinha o nome do Ron Moore, sei lá, em Klingon, sei lá. Entregou pro Ron Moore e falou: valeu, cara, a gente se vê. Aí tchau. Aí foi o último dia de Ron Moore em Star Trek, vendo os créditos aqui, eu lembrei dessa historinha. Eu acho que foi um bom episódio. E bem dirigido, tematicamente é o forte dele, caracterização da Kira, e essas coisas de trama eu relevo, não depende tanto dessas coisas de trama, eu acho que ele nem insiste tanto. Acho que foi um bom episódio. E Ale, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Mais alguma trivia? Eu tenho pouca coisa. O Castanho falou do Ron Moore aí, do Bryan Fuller. O Ron Moore talvez seja um roteirista de Star Trek que audaciosamente matou mais gente como nenhum outro, né, cara? Ele gosta de matar, né, os personagens. Que isso depois se tornaria um habitué, né, na televisão americana, sei lá, quase 20 anos depois, né? Ou um pouco menos, 15 anos depois. Que os roteiristas das séries, de algumas séries, para trazer audiência, interesse da audiência, né, na televisão americana, de uns 10 anos, talvez um pouco mais para cá, normalmente coloca um cliffhanger onde ele coloca lá alguns personagens principais em risco, né, de vida. E aí você tem que esperar até o início da próxima para saber quem morreu e quem ficou vivo, né? E o Ron Moore foi um cara que nunca se preocupou com isso. Ele sempre falou: não, para ter o drama mesmo, a gente tem que matar alguém conhecido. Não adianta ser só camisa vermelha, né, red shirt. E aqui ele mata lá, né, a Lupas aí, o Furrell, né, que são os amigos da Kira, que a gente já tinha visto lá no episódio de Shakar. Um deles vai voltar aí, o Furrell vai voltar em flashback, né, no Ties of Blood and Water. Com o braço e tudo. Mas fica aí a menção, né? Que se tem que matar alguém, chama o Ron Moore, cara, que ele não tem medo de matar ninguém, não. Ele matou ninguém, nada mais, nada menos que Capitão Kirk, né, em Generation. E ele já confessou: não, fui eu. A culpa não é do Brannon Braga, não. Fui eu que matei. E ele disse que ele chorou depois. Ele disse pro Braga: eu matei meu herói de infância. Exatamente. Para desespero do Salvador Nogueira,
uniforme do Cisco ainda tá desconfigurado, né? Com base no lugar errado. Dessa vez eu olhei, porque eu bati o olho e falei, mas parece ok. Aí eu olho, entra o O'Brien na cena e o do O'Brien tá pra baixo e o dele tá pra cima. Eu falei, ups. Foi a primeira cena ali que o Cisco participa em Ops ali. Depois eles acertaram, né? Chegou a túnica nova e mais pra frente no episódio já não tem mais os erros, né? Porque se vocês repararem, esse uniforme da cena inicial, o zíper vai até o final do pescoço aqui, assim. E os outros uniformes da frota não são assim, eles têm tipo uma gola em V nessa parte cinza. Então fica aparecendo em V, assim, né? A camisa de baixo, a cor da camisa de baixo. Não teria um zíper ali pra ir até o final. E não sei por que fizeram o uniforme do Cisco assim, do episódio anterior e uma parte desse, né? O zíper conseguindo ir até o final. Fica até meio estranho, né? E a combate em cima da parte cinza, né? Que também não fica legal. E para desespero do Salvador Nogueira ainda fizeram isso nesse episódio, mas depois acertaram, né? Da metade pro final do episódio aí, quando o Cisco apareceu, já não aparece mais esse problema. Bom, a gente teve a participação do Randy Oglesby como o Celaran Prim, já tinha trabalhado em Deep Space Nine como os gêmeos Miradorn lá no Vortex. Ele tinha trabalhado na Nova Geração e ele notadamente trabalharia como o Degra, né, de Enterprise. Faria 10 episódios lá como o Degra. A gente tem a participação aqui do William Lunkin, né, como Furrell, e a da Diane Salinger como Lupasa. Acho que eles têm uma química legal, principalmente com a Kira. Uma pena que o Ron Moore ter decidido matá-los, né? Mas acho que fez bem pro episódio, essas mortes, né? Acho que teve realmente uma justificativa criativa plausível. Participação da Jennifer Savage, a Trentin, né? Trentin fala que é aquela menina que morreu lá no acidente né? No sabotagem do transporte. Né? E ela, por coincidência, ela participou de Barras no Baile na 8ª temporada, né? Fez lá um papel lá pequeno chamado Senhora Western, fez lá uns 3 episódios. Eu lembrei dela, lembrei do rosto dela. Mas ela trabalhou em Barras no Baile depois de ter trabalhado em Deep Space Nine. Aí a gente já comentou, né, que o livro da Agatha Christie lá, que o Brian Fowler se baseou, And Then There Were None, né, que seria o título original, que em alguns países é Ten Little Indians ou Ten Little Niggers. Teve uma adaptação várias adaptações para cinema, TV, mas a melhor delas é um filme de 1945 que está disponível no YouTube, dirigido pelo René Clair, com o Walter Huston e o Barry Fitzgerald. É legal esse filme, tá? É preto e branco e tal, mas tá meio datado, mas vale a pena assistir quem não assistiu. E você, Ivanildo, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre o episódio? Eu acho que a gente esgotou tudo, né? Conseguimos falar dos 45 minutos, acho que de todos os aspectos. E foi realmente um ótimo episódio, né? Eu acho. Tem lá uns probleminhas perto do final, mas né, nada que tire o brilho desse episódio, que é um episódio ousado, um episódio forte, né? Um episódio dark, bem do estilo de Deep Space Nine. E foi muito bom ver a Naná de novo arrasando como atriz, e a personagem Kira chutando e dando porrada em todo mundo, né? É sempre legal de ver isso em qualquer episódio, né? Aliás, podia até uma série inteira só a Kira dando bordoada em alguém, né? Aquele soco duplo, né? Com as mãos juntas, né? Ela dando porrada assim, todo mundo. Sim. E 45 minutos só disso, aí ia ser legal. Será que a Kira conseguiria se defender da coelhada do coelho da Mônica? Será que ela conseguiria? Boa pergunta. Mas é isso, foi um ótimo episódio, né? E acho que a gente esgotou tudo. Podcast completo é assim que é bom, né? Quando o podcast é completo e com várias informações. Muito bem, então vamos agora para as notas. Castanha, quantas estrelas você dá para The Darkness and the Light? Tô entre 3 e 3,5. Eu vou dar 3. Se eu precisar, eu mudo depois. Se eu precisar, eu mudo depois, eu acho ótimo, Castanha. E você, Alê? 3 estrelas. E você, Ivanildo? Eu também vou fechar com as 3 estrelas, de 0 a 4, 3, tá bom. Eu, pra mim, aqui... Tem aqueles episódios que são 4 estrelas, porque eles são clássicos e maravilhosos, perfeitos, tipo Do It, The Visitor e etc., e tem aqueles episódios que são 4 estrelas porque eles são muito bons, mas tem o peso, daí é do gosto, da relação que a gente tem com o personagem e tal. Então, pra mim, esse episódio é 4 estrelas. Sempre gostei muito dele, assisti inúmeras vezes e sempre gosto de voltar e reassistir. Então, 4 estrelas. Nossa, que surpresa! Zero pessoas surpresas com essa nota, né?
Mas tá bom, gente. Muito obrigada. Castanha, Ale, Ivanildo. Valeu. Foi ótimo o bate-papo. Valeu, até a Sim, próxima. foi ótimo. E obrigada a você Bom, que ficou sempre. nos ouvindo até agora. Não deixe de comentar lá na nossa página no YouTube, na página do Trek Brasilis. Nós estamos também no Telegram, no Instagram, no Facebook, todas as redes sociais possíveis e imagináveis, lá no Twitter também, é só procurar pelo Trek Brasilis. Não deixe de assinar o YouTube, colocar lá para você ver quando que tem novos episódios, porque daí você já fica sabendo quando o balde entra no ar. E a gente volta daqui 15 dias com The Begotten. Até lá, valeu!